Livro de Gênesis, capítulo 2. Amém? Versículo 7. Está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Você pode repetir comigo? Somente o finalzinho. E o homem passou a ser alma vivente. Amém? Pode tomar o seu assento. Porque nessa maratona, nesse ritmo que nós estamos falando a respeito de alma feliz, nós estamos tratando a respeito de algo que é necessário na vida do homem. Porque eu gosto muito de usar este exemplo quando nós falamos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus assim nos fez, a sua imagem e também a sua semelhança. E uma das semelhanças que eu gosto de trazer para que nós possamos entender como nós somos, imagem e semelhança de Deus, são essa parte onde nós vamos ver a trindade, a triunidade de Deus, em Pai, Filho e Espírito Santo. E da mesma forma, eu e você, nós somos corpo, alma e também espírito. E nós precisamos nessa noite também começar a prestar atenção em algumas partes, para que nós possamos nos tornar homens e mulheres melhores cristãos, na presença do Senhor. Porque assim Deus, Ele nos fez. Ele soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Porque no tema que nós estamos trazendo para vocês, esse é o penúltimo, com o tema alma transformada. Mas até que a alma do homem possa ser transformada, nós precisamos entender e compreender aonde tudo começou. Começou em Gênesis, quando Deus ele disse: criamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E nós vamos ver ao decorrer de toda a história, Deus na sua grandiosidade, Ele trabalhando na história para que Ele possa ter comunhão comigo e com você. Porque Deus Ele quer isso. Ele quer comunhão comigo e também com você. Deus Ele quer que nós cresçamos juntos a Ele. Até eu coloquei no meu history, no Instagram, eu contando para Deus, para Jesus os meus planos. E o Senhor rindo, porque a minha alma, o meu corpo e o meu espírito, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus, com os planos de Deus. Não importa, não tem problema você ter os seus sonhos, não tem problema você trajetar os seus planos. Uma hora eles podem ser frustrados, mas não há problema nisso, porque os planos que Deus ele tem para você são maiores que o seu. Mas eu quero nessa noite trazer um pouco dessa história para que você possa compreender o fato de nós vivermos em um mundo tóxico, do qual vai ser, acho que ainda um tema para frente que vai ser. Nós vivemos em um momento que muitas pessoas se questionam: por que existe tanta pobreza, tanta indiferença social? Por que existe tanta coisa ruim nesse mundo? E nós temos uma palavra simples para explicar: porque o homem um dia ele abriu mão de tudo o que ele tinha, por causa da alma. Pastor, mas como assim? Porque a nossa alma, nós precisamos compreender um pouquinho da nossa alma, que no original, a nossa alma, está escrito assim, Nefesh.
E nós vamos entender um pouquinho da nossa alma. A nossa alma, ela é um ser, ela é vida, ela é uma criatura, pessoal. E a nossa alma, ela tem apetite. Nós temos uma mente, nós somos um ser vivo. Nós temos os nossos desejos, as nossas emoções. Pode abaixar o retorno aqui, por favor? Eu não sou fã de retorno. E nós vamos entender que a nossa alma, ela é algo que precisamos ter um carinho especial com ela. Como assim, pastor? Porque nós vamos aprender na palavra que o espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Porque eu quero trazer aqui algumas associações de alma, carne, das nossas vontades. Porque existe um grande relacionamento entre a minha vontade, onde tudo aquilo que eu quero está ligado com a minha alma. E sim, eu e você, nós temos as nossas emoções, nós temos os nossos temperamentos. E um dia eu saí em um determinado lugar, e eu olhei para o céu e falei assim: Deus, como é bom lidar com vidas. Algumas pessoas podem até estranhar essa minha colocação, porque nós, pastores, nós nos damos com diferentes temperamentos, diferentes emoções. Nós lidamos com pessoas diferentes umas das outras, umas felizes demais, outras tristes demais. E assim nós vamos aprendendo a lidar com o ser humano na sua peculiaridade. Porque é bom cuidar de vidas. E eu fui aprendendo isso no trabalho, observando, analisando. Eu não sou psicólogo, eu não trabalho, mas eu tenho interesse de entrar nessa área, para entender, compreender um pouco mais o que o ser humano ele é capaz, para ver do que o ser humano para que eu possa ajudar um pouco mais a vida dele. Mas nós, como pastores, nós começamos a entender que a nossa alma, a alma do ser humano, ela é algo que precisa um pouquinho da nossa atenção. Principalmente quando nós vamos ver algumas coisas acontecendo ao mundo, ao redor, porque a nossa alma nos dias de hoje, ela é o alvo mais afetado das doenças psicológicas, ainda mais com o avanço de toda a internet, de tudo aquilo que nós temos em nossas mãos nos dias de hoje. O pastor Everton, no domingo, ele foi falando muitas coisas, ele foi falando algumas coisas. Eu falei: Senhor, o que eu vou pregar na quarta-feira, o que eu vou falar na quarta-feira, meu filho, não se preocupe, porque ele está falando hoje, ele está falando de algo, mas esse algo vai complementar aquilo que você tem para falar no dia de quarta-feira. Porque a nossa alma, nós precisamos, administrar muito bem as nossas emoções. Está vendo como que as coisas vão se ligando? Nós precisamos olhar para a nossa alma e olhar o que ela precisa, o que ela tanto tem necessidade. E olhando para a palavra de Deus e vendo que se o espírito está pronto, mas a carne é fraca, nós vamos ver ali algumas listas, aonde a alma do homem ela se tornou corrompida lá no Éden. Nós vamos ver, porque tudo que nós vamos ver no Novo Testamento, ligados à carne, ligados à nossa vontade, ligado ao ser humano terreno, nós vamos ver que começou lá no Éden, com uma escolha de um homem, que escolheu se separar de Deus, que escolheu andar sozinho, sem Deus. E o homem, na sua alma vivente, ele começou a andar, ele começou a fazer coisas que era a vontade dele. Porque a nossa alma, ela quer muitas coisas dessa terra. A nossa carne, ela quer as coisas dessa terra, mas o Espírito, ele vai estar sempre pronto. Ele vai estar sempre pronto para ler a palavra, ele vai estar sempre pronto para que eu possa buscar mais de Deus. A minha alma, ela pode estar aqui na igreja, mas ela pode estar ligada lá no trabalho. Eu posso estar no culto, mas a minha alma está ligada na dívida que eu tenho que pagar amanhã. E de repente Deus,
ele se transborda no meio da igreja, e as suas preocupações e a sua alma, ela está ligada naquilo lá fora, e você não desfruta de um momento de adoração. De repente você não recebe um presente de Deus, porque a sua alma, ela te impede, ela te faz você se desligar desse ambiente gostoso. Está vendo como que a nossa alma é? Está vendo como que o que a nossa alma ela se tornou? A nossa alma ela se tornou desejosa pelas coisas dessa terra, preocupadas com as coisas dessa terra. E nós precisamos começar a nos preocupar, porque o pastor Herto, ele falou algo aqui muito lindo, que eu já estava meditando aqui. Eu falei, amém, Senhor. Que a alma do homem, ela é um ser eterno. E nós vamos olhar lá na palavra de Deus a respeito de Lázaro e o rico. Ambos os dois morreram. E o rico, ele foi para o Hades. E Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. E nós vamos ver ali o rico, ele pedindo água, ele pedindo para que ele pudesse sair para avisar os seus parentes, para que eles pudessem tomar uma postura, para que eles pudessem ter uma nova vida, ou uma alma transformada, uma alma regenerada, para que os parentes, os entes queridos deles, pudessem não ir para aquele lugar, mas sim para o céu. Porque nós vamos ver uma realidade da qual nós estamos a caminho. Porque o homem, ele tem dois destinos. E o homem, ele caminha esses dois destinos em vida. Um destino que me leva ao céu, e um destino que me leva à morte eterna, ao dano da segunda morte, ao inferno, ao lugar que foi preparado não para mim, mas para Satanás e seus demônios. E para esses lugares, o que vai é a minha e a sua alma. E é por isso que eu preciso estar atento, para que a minha alma ela possa ser transformada, para que eu possa buscar a Deus não somente em espírito, para que eu possa buscar a Deus não somente, porque eu preciso buscar a Deus não somente no espírito, eu preciso buscar a Deus no meu corpo, no meu espírito e também na minha alma. Porque existe aqui uma junção, vai existir aqui um comum acordo, porque quando todos esses meus três seres se envolver na presença de Deus, aí sim vai haver uma transformação. Você vai estar alinhado, você vai procurar a Deus com muito mais eficaz, você vai ter muito resultado no seu crescimento espiritual, e você vai conseguir vencer aquilo que a sua alma tanto quer. E eu estava meditando nisso. Porque nós somos criados, nós somos três pessoas, somos três coisas em uma. Eu tenho corpo, eu tenho uma alma e sou um espírito. Então, esses três em comum acordo precisam buscar a Deus. E o mais difícil de se conectar a Deus é a nossa alma. É por isso que muitas das vezes nós nos preocupamos com as coisas de lá. Nós nos preocupamos com as coisas de lá. E nesse meio todo, eu venho aprendendo uma coisa, lembrando de um hip hop de um cristão que se converteu, que no meio do hip hop dele, ele diz assim, ele fazendo uma palavra, referindo-se ao que o diabo mais quer. Você sabe o que o diabo mais quer? Você sabe o que o diabo mais quer de você? Não, gente, ninguém sabe. O diabo ele quer a sua alma. O diabo, lá em 1 Pedro, nós vamos ver que o diabo, ele anda em derredor, procurando a quem tragar. Satanás, ele anda ao derredor, procurando para que ele possa levar o máximo de alma para o inferno, junto com ele. Então nós vamos aprendendo algo interessante, porque a minha alma, ela precisa exultar ao Senhor. Poderoso Deus, nós estávamos aqui cantando agora, não é verdade? Nós cantamos grandes verdades neste lugar. A minha alma anseia por Ti. Mas até que ponto a minha alma anseia pela presença de Deus? Até que ponto a minha alma, para ser feliz, ela anseia por estar na presença de Deus?
Até que ponto a minha alma ela é desejosa pela presença de Deus? É por isso que a minha alma ela precisa ser transformada. É por isso que eu preciso estar ligado na palavra. É por isso que eu preciso estar buscando maneiras de agradar a Deus, não somente no meu espírito, no meu corpo, mas principalmente na minha alma. E nós vamos fazer uma junção aqui com aqueles dois homens, porque lá estava a alma daqueles homens. Lázaro no seio de Abraão e o rico, porque nesses lugares ali está a alma dessas pessoas, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a nossa alma ela só vai se tornar melhor ainda quando nós formos transladados, quando nós formos retirados dessa terra e formos para o seio de Abraão. Mas enquanto isso, eu preciso olhar para a minha alma, o que minha alma deseja, o que minha alma quer, para que eu possa transformar a cada dia mais. A cada dia mais. Porque eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso me entregar ao Senhor. É por isso que nós falamos, entregue ao Senhor tudo na sua vida. Entregue ao Senhor as suas finanças. Entregue ao Senhor os seus filhos, a sua família. Entregue ao Senhor a tua saúde. Mas existe algo também principal em nós mesmos que nós deixamos passar desapercebido. Senhor, eu entrego a Ti o meu corpo. Senhor Deus, eu entrego a Ti o meu espírito. Senhor Deus, eu entrego ao Senhor a minha alma. A nossa alma ela é algo especial para Deus. Eu e você, nós somos especiais para Deus. E o que Deus também anseia em ter é a nossa alma restaurada juntinho dEle. Enquanto isso, existe uma gama de coisas lá fora para que a nossa alma possa ser perdida. Existe lá fora o inimigo que bradando como um leão, olhando, procurando brechas, procurando lugares para que ele possa ceifar as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos não dar lugar ao Satanás, aos seus demônios, porque nós vamos pecar na nossa alma, nós vamos afetar a nossa alma, nós vamos afetar o nosso corpo, e até mesmo podemos afetar até mesmo pessoas dentro da igreja, com a nossa ignorância, com a nossa falação, com aquilo que nós achamos. Como nós aprendemos, né? Quem acha não sabe de nada. Mas uma alma transformada, ela vai ansiar pelas coisas de Deus. Lembro aqui do pastor Antônio Cirilo pregando uma vez em um lugar, e ele falando de pessoas dentro do culto que adoram a Deus, e de pessoas dentro do culto, na igreja, que simplesmente são telespectadores, porque estão na alma. Porque a alma do homem, ela é perigosa. A alma do homem, ela é perigosa. É isso que faz de nós, homens e mulheres, homens e mulheres que... Me fugiu a palavra aqui, mas eu vou lembrar. Que nos faz homens e mulheres não duvidosos. Eu vou lembrar o termo aqui e vou trazer para vocês. Tá bom? A nossa alma, ela precisa de transformação dia após dia. Mas como assim, pastor? Como assim? Porque é ela que Deus Ele quer. Porque nós vamos ver Deus na sua grandiosidade, fazendo os seus planos, para que Ele possa ter novamente o homem alinhado com a vontade dEle. Nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 11, Deus em um diálogo com Moisés. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor um resgate pela sua alma. Quando contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares.
Aqui eu vou vendo Deus, Ele preocupado em restituir o relacionamento dele com o homem. Eu vou vendo aqui uma grande preocupação de Deus em não perder os seus filhos, porque Ele não quer que cada um se perca. Ele não quer que as almas se percam, Ele não quer que a minha alma ela se perca. Mas infelizmente nós vamos ver homens e mulheres que ainda se dobram, homens e mulheres que ainda deixam a alma falar muito alto e assim acabam saindo da presença de Deus. Nós vamos ver também lá em Deuteronômio, algo interessante para as nossas vidas. Deuteronômio 4, 29. Então, dali buscará o Senhor, o teu Deus, e o achará, quando buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque aqui nós já vamos começar a partir para que a nossa alma, nós possamos entender o porquê a nossa alma ela precisa de transformação. O porquê a nossa alma ela precisa ser restituída. Porque uma alma transformada, ela não vai andar em depressão. Uma alma transformada, ela não vai andar ansiosa. Uma alma transformada, as doenças desse século, as doenças psicológicas, das quais vocês ouviram aqui desse altar, elas vão sumir da vida do cristão, de uma pessoa que tem ou quer que a sua alma ela seja transformada. Porque a minha alma, ela está sendo avisada, e também a sua está sendo avisada. O que eu vou aprender nesse versículo, em Deuteronômio? De toda a tua alma e de toda a tua força. Eu já passei para vocês aqui algo que os judeus fazem, porque quando eu busco ao Senhor, quando eu adoro ao Senhor, eu olho para o povo judeu. O povo judeu é sua cultura, eles adoram a Deus não somente com aquilo que eles têm, mas com aquilo que eles possuem. Porque os judeus, eles adoram ao Senhor no seu andar, com seus gestos, com seus movimentos, com suas palavras. Isso é fazer para Deus algo com minha força. Por mais que seja ruim, por mais que a sua alma, ela fala para você, isso que você está fazendo é ruim. Você está lendo a Bíblia, isso é ruim. Você está orando, isso é ruim. Porque a sua alma, ela vai ditar isso. A sua vontade vai ditar isso, mas como o Espírito de Deus, ele vai falar ao nosso espírito, aquele do qual o homem possui, aí sim as coisas vão começar a romper. As coisas vão começar a fluir. E é por isso que eu preciso estar ligado. É por isso que eu preciso fluir no rio de Deus. Porque nós vamos aprender algo hoje, nessa noite, para que nós possamos avançar na nossa vida espiritual e ter uma alma transformada, uma vida transformada, não somente na minha finança, nos dias de hoje, porque se fala muito nisso, na minha área sentimental, na minha área da saúde, na minha família, mas que eu possa estar melhor no meu corpo, na minha alma e também no meu espírito. A minha alma, ela precisa buscar o Senhor. A minha vontade, eu vou melhorar aqui. A minha vontade, ela precisa estar no Senhor. Os meus desejos, eles precisam estar no Senhor. Ah, pastor, mas o Senhor não está na minha vida, o Senhor não sabe do que eu preciso, da minha necessidade lá em casa. Não sei mesmo não, mas do momento em que a sua alma começar a se preocupar, a desejar e a ter vontade pelas coisas do céu, tudo isso que você passa na sua casa vai ser meramente fichinhos, porque você vai começar, a sua alma vai começar a entender que o Deus que você serve, Ele é maior do que qualquer vício, do que qualquer intriga, do que qualquer fofoca, do que qualquer vontade que este mundo te oferece. Porque nessa noite, eu quero ter como texto principal para você nessa noite, é lá no livro de Salmos 42. Você pode abrir comigo?
livro de Salmos 42, o versículo 1 somente. Amém? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Porque aqui eu quero partir para vocês, para que a nossa alma ela possa ser transformada. Porque nós vamos ver que essa corça da qual está nesse texto, ela tem um grande paralelo com a nossa alma. Ela tem um grande paralelo com a nossa alma. Porque como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como assim, pastor? A minha alma, ela precisa suspirar, ela precisa ansiar pelas coisas do céu, do qual eu já tenho dito aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês a respeito dessa corça, porque eu indaguei o Senhor, Deus, por que a corça? Senhor, por que esse animal? Porque esse animal, ele é dito na palavra, não somente nesse texto, mas em outros lugares. Eu comecei a pesquisar e, de repente, do nada apareceu para mim em um vídeo a respeito de um pastor que estava passando por depressão. E as filhas desse pastor falaram: pai, vamos para Israel? Eu já fui em Israel várias vezes. Mas não, pai, vamos para lá, porque ele estava em um processo de depressão. O único lugar que o satisfazia era somente o seu quarto, a sua casa e nada mais. E ele, para agradar as suas filhas, ele foi para Israel e já foi-se combinado com o rabino para que ele pudesse ir até onde ele estava hospedado, porque as filhas dele saíram para todos os pontos turísticos de Israel. E ele ficou em casa e o rabino foi lá e ele levou uma sacola cheia de coisas para que ele pudesse orar para o pastor. E ele orou para aquele pastor, e aí, pastor? Eu estou do mesmo jeito. E aquele rabino simplesmente falou para aquele pastor, falou assim: vamos em tal lugar, porque eles estavam em Israel, e ele levou esse pastor em um lugar, e nesse lugar ele via muitos os lugares de Israel. E existia um lugar lá onde esse fato que está escrito aqui aconteceu. Aquele rabino começou a falar para esse pastor a respeito de Davi. Foi por isso que Davi escreveu esse versículo, esse verso tão maravilhoso para mim e para você. Por quê? A corça, ela tem um grande simbolismo entre a nossa alma. E eles começaram a conversar naquele lugar. E conversa vai, conversa vem. E eles olharam para um lugar aonde Davi esteve caçando. Porque Davi ele caçava. E o rabino contou para esse pastor o processo, o motivo pelo qual ele escreveu esse versículo. E ele disse assim para o pastor: está vendo aqui? Nesse lugar foi onde Davi ele estava caçando. E Davi ele estava deitado, porque a corça ela é um animal muito sensível, veloz. A corça é um animal que, quando ele pega para correr, vocês podem ir no Animal Planet lá e começar a procurar, ou então procure para vocês verem como que esse animal ele age. Mas ele necessita de água. Ele é um animal que necessita de água. Porque se ele não beber água, ele começa a ter feridas. Ele começa a produzir algumas coisas que possa atrair os predadores. Está lembrado aqui do leão? Como o leão que ruge, ele procura quem devorar. E a corça ela vai se tornar uma presa muito fácil em um lugar onde ela não vai ter água para tomar ou para se banhar. Mas Davi estava naquele lugar deitado, e ele estava de frente com uma corça.
E ele, já sabendo de tudo aquilo que esse animal ele é capaz, ele agachou e ele começou a avançar para ter êxito em seu propósito. Mas quando ele olha para um lado, ele vê o seu competidor, um leão. Ele começa a perceber que não está sozinho, e aí o temor nele aumenta um pouquinho mais. Ele fica de olho na caça, mas também no predador que estava ali de olho na corça. E de repente a corça, ela percebeu que existia ali o leão, e ela correu. E Davi observando aquilo tudo, e de repente a corça, ela pula daqui, pula dali, e de repente aquela corça, ela entra em um lugar que tinha água ali naquele lugar, em um rio, muito famoso, que eu não vou me recordar agora o nome dele. E de repente o leão chega à beira d'água e começa a farejar, e começa a cheirar, e começa a procurar a presa que ele estava filmando para comer. Mas ele não consegue ver, ele volta para trás. E Davi, ele prossegue no seu caminho, ele vai ver o que aconteceu. Davi, ele vai chegar perto da água. Davi, ele vai chegar perto da água, ele olha para um lado, ele olha para o outro lado, e vê a corça, ela saindo de um ponto onde ela estava próximo ao leão. E o leão não a viu naquele lugar. E Davi, ele ficou perplexo. Por quê? Ela saiu e sacudiu toda, porque ela entrou na água. Mas o porquê ela entrou na água? Porque do momento em que ela viu o predador, ela começou a sentir medo. A nossa alma tem vezes que não é assim, tem hora que ela tem medo. São coisas da nossa alma. Fobias são coisas que estão na nossa alma. E o medo, ele tem cheiro. Pense você ou não, o medo, ele vai fazer com que as nossas glândulas, exalem um feromônio. E o leão, ele perseguiu, mas no momento em que ela entrou na água, aqueles feromônios sumiram. E é por isso que Davi, ele escreveu isso aí, porque ele viu que a corça, ela correu para as águas. Ela correu para as águas, e assim, dessa mesma forma que ela entrou na água, aquele feromônio, todo aquele cheiro de medo, ele foi lavado. Mas o que isso tem a ver com a nossa alma, pastor? O que isso tem a ver com a minha, a sua alma? Porque mediante tudo isso, a nossa alma, ela é sucinta a pecar, ela é sujeita a pecar, ela é sujeita a cair, e o pecado, eles são as feridas se nós não estivermos perto dessa água, da água que flui do trono de Deus. A água que flui do trono de Deus, ela serve para nos purificar. E eu meditando nisso tudo, eu estava olhando para Jesus. É por isso que de Jesus verteu água, porque a água, ela nos purifica, a água, ela nos lava, a água nos faz melhores, ela nos faz homens e mulheres capazes de chegar na presença de Deus. E as águas que fluem do trono, as águas, ela tem um papel muito lindo nas nossas vidas. É por isso que quando o sacerdote e as pessoas iam ao templo, eles lavavam a mão com o ato de se purificar. A água lava, porque quando eu não estou buscando da água que flui do trono de Deus, o pecado, ele vai se tornar latente. Essas feridas, elas simbolizam o meu pecado, o seu pecado. Então nós precisamos olhar para isso com carinho, para que eu possa ter uma vida, uma alma transformada, ser lavado pelas águas purificadoras do Senhor, porque as águas do Senhor, ela nos purifica, não somente o sangue, mas as águas, elas purificam. A corça, quando ela exalou o cheiro do medo, ela correu pelas águas. Porque uma alma transformada, no momento em que ela perceber que está tudo errado, que houve pecado, que houve uma transgressão, ele vai correr
ele vai correr rapidamente para as águas, para as correntes das águas, para as águas que fluem do trono de Deus. Aí você entende esse princípio. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque uma alma restaurada, uma alma transformada, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Porque aí não vai ter mais espaço. Não vai ter mais espaço, porque se eu estiver longe da água, de mim vai fluir água. De mim vai fluir água. Por isso tem hora que é meio complexo de entender algumas coisas, mas não é difícil. Não é difícil entender, mas como assim, pastor? Do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Porque se você tem uma alma transformada, vai ser automaticamente, Deus ele vai fluir, Deus ele vai jorrar, para que outras pessoas possam beber em você. Águas vivas. Águas vivas. Porque isso faz parte de uma alma feliz, de uma alma saudável. É por isso que eu preciso estar atento na minha forma de buscar a Deus. Mas eu aprendo uma coisa: eu vou começar na carne mesmo. De repente você vem para o culto na quarta, no domingo, ou tem um culto, uma atividade extra. Venha com sede. De repente eu entro na igreja e o que eu vim fazer aqui? E Deus ele manifesta o seu poder e glória. Não é o que nós cantamos ali agora? Poderoso Deus. Quantos aqui querem experimentar do poder de Deus? Mas a sua alma, ela anseia, ela suspira pelo poder de Deus. Será que a sua alma, ela está anseando pelo dia de amanhã? A sua alma, ela está ansiando pelas coisas dessa terra? O que você pode fazer para que a sua alma possa ser transformada? Porque aqui nós temos algumas dicas. Nós damos aqui as dicas para vocês. Falamos das doenças. Ah, pastor, eu preciso de cura porque eu tenho andado ansioso. Você vai receber lá nessa noite. Ah, pastor, a minha vida tem sido um caos. Espera aí, esse caos ele vai deixar, porque a sua alma, nessa noite, a partir de agora, ela vai sair daqui transformada. O negócio é eu estar receptível. O negócio é eu sair daqui. Senhor, eu tomo posse disso para a minha vida. É por isso que não tem acontecido muitas coisas no nosso meio. Porque Deus ele tem liberado. Deus ele tem mostrado o seu poder. E pessoas não têm se apossado disso. Pessoas não pulam ao vento nas palavras que Deus tem. Alguns levantam a mão e tomam posse. Mas precisa-se haver uma atividade a mais ainda. Em tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. A sua alma, ela precisa tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você tem sofrido, se você tem passado por coisas que a sua alma, ela tem sofrido, essa noite pode ser o ponto final, porque só depende de você. Algumas palavras nós falamos, pode, porque só depende de você, para que você possa sair daqui nessa noite, convicto, certo de que a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Mas para isso existe transformação. Está preparado para abrir mão de algumas coisas? Esse silêncio me incomoda. Porque a alma ela não quer abrir mão de coisas. A alma ela não quer abrir mão de coisas. A alma ela quer dormir até mais tarde. A alma
assim. A alma, ela é assim. É por isso que o silêncio, ele me incomoda, pastor Samuel. Porque eu preciso estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Respiraram? Estão dispostos a abrir mão de alguma coisa? Nós perguntamos, mas vocês falam é para Deus. É por isso que nós precisamos estar atento, prestando atenção naquilo que nós falamos. Porque Deus, Ele vai falar para você, não de uma forma, ei, abre mão disso. Não, não. O Espírito Santo com aquela voz mansa e suave, Emerson, abre mão disso. Abre mão disso. Pensando naquela passagem de Lázaro, não estou aqui para fazer medo em vocês não, nem para atrapalhar, nem para mexer com a emoção de vocês não, porque o meu alvo aqui não é mexer com a emoção de vocês, eu não quero mexer com a alma de vocês, mas eu quero mexer com a palavra, que a palavra de Deus ela mexa no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Porque pregadores existem pregadores que fazem isso, eles trabalham na emoção, trabalham na alma das pessoas. Porque eu quero que você saia daqui convicto, certo de que Deus ele tem algo para a sua vida, mas a nossa alma ela precisa abrir mão de algumas coisas. E creio eu que não somente uma, mas várias coisas, para que a nossa alma ela possa estar alinhada com as coisas de Deus. E é interessante quando eu penso, Senhor Deus, como que pode ser uma alma que se dedica ao Senhor? Ela acorda já na palavra de Deus, não preocupada em sair por serviço, para o trabalho. Ela já acorda, Deus, obrigado, e se debruça na Bíblia, e de repente vai tomar o seu café, ela sai para o serviço e vai cantando os louvores. Senhor Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por Ti. A minha alma anseia por Ti. Vai para o trabalho, bate o ponto, Senhor Deus, aleluia, porque a partir de agora o Senhor está comigo no meu trabalho. Estou dando aqui mais ou menos um exemplo para que você possa entender de como uma alma ela pode exultar ao Senhor. Aconteceu de um filho machucar na sua casa, Senhor, se o Senhor não guardar, quem sou eu para estar lá? Deus cuida de todas as coisas. A nossa alma, ela às vezes anseia por coisas que você pode esperar um pouquinho mais. Aí vai para o seu trabalho, tudo está ruim, mas você não xingou, porque a sua alma ela anseia. Quando nós vamos olhar o anseio, ou suspira, a nossa alma suspira. Já viram pessoas com crise de ansiedade? É isso. Mas para com Deus, sabe? Porque a nossa ansiedade ela precisa estar no Senhor. A nossa ansiedade precisa estar no Senhor. Eu fico imaginando uma pessoa, eu já estive perto de pessoas com crise de ansiedade. Eu falei, Senhor, se ela tivesse isso por Ti, as coisas iriam mudar. As coisas iriam mudar. Mas a alma dessa pessoa, ela precisa ser transformada. Essa alma, ela precisa de uma chave para virar. Essa é a nossa alma. A alma do ser humano, ela é carente de Deus, mas nem todos sabem disso. A nossa alma, ela é carente de Deus, mas nem todos sabem disso. Você pode se colocar de pé nessa noite?
Tem como tocar o poderoso Deus aqui para nós? Eu não sou capaz de transformar a alma de ninguém, mas eu conheço alguém que pode transformar qualquer coisa. A minha alma, ela precisa ansiar pela presença de Deus. Pastor, como assim? Aonde você está nessa noite? Estou em um prédio no Caracol, mas nesse lugar existe uma pessoa maior. Nesse lugar existe uma pessoa poderosa. Neste lugar existe alguém capaz de fazer com que você mude a sua atitude. Você está diante da presença daquele que pode fazer todas as coisas. Deus, Ele só não vai fazer quando você não quiser. Deus, eu não quero que mexa nessa área da minha vida, não. Deus, isso aqui pode deixar que eu mesmo resolvo, mas eu quero que você lembre aquilo que Adão fez. Deus, pode deixar que aqui eu comi, pode deixar que a partir de agora em diante é comigo. Foi por causa daquilo que o mundo se corrompeu. Foi por causa daquilo que o mundo se encontra do jeito que está hoje. É por causa da atitude de Adão que tudo que acontece nos dias de hoje foi por causa de uma alma que desejou o mal. Se a sua alma ela tem falado muito mais alto que o seu espírito, se a tua vontade tem sido maior para as coisas não celestiais, feche os seus olhos. Se você sente que a sua alma ela tem desejado ao Senhor, também feche os seus olhos. Eu quero que nessa noite você se desligue de qualquer pessoa que está aqui no seu lado, a pessoa física. Eu quero que nessa noite você se desligue do irmão que está do seu lado, porque a nossa alma ela precisa se conectar com as coisas do céu. Ela é a única que tem pouco contato com as coisas celestiais. A sua alma ela precisa experimentar aquilo que é a vontade de Deus. A sua alma ela vai nessa noite experimentar o toque do Altíssimo. A sua alma ela vai sair aqui dessa noite tocada pelo Santo Espírito. A sua alma ela vai sair deste lugar aqui totalmente ativada para as coisas celestiais, para que você possa debruçar na palavra, para que você possa ter a vontade, ter o desejo de buscar a Deus, não só na sua casa, mas no seu trabalho, porque a partir de agora você vai começar a falar as coisas celestiais, você vai entrar nos mistérios de Deus, você vai buscar muito mais as coisas do céu do que as coisas dessa terra. As suas preocupações não vai ser as coisas dessa terra, porque a sua preocupação nessa noite vai ser: Senhor, o que eu tenho feito para não entrar no céu? Porque, Pai querido, eu quero me alinhar, eu quero alinhar o meu corpo, eu quero alinhar o espírito, eu quero alinhar a minha alma, para que eu possa adorar ao Senhor em conjunto, ó Pai querido, para que eu possa romper, para que eu possa ser curado, ó Pai, porque pessoas me feriram, porque pessoas me agrediram, Pai, pessoas fizeram com que eu, ó Deus, um dia fosse humilhado, rejeitado. Tudo vai começar na carne, naquilo que está ligado à nossa alma. Você vai orar na sua carne. Eu quero te dar alguns minutos, eu quero te dar um tempo
Deus ele quer ter um tempo com você, enquanto esses instrumentos aqui, Deus ele vai ministrar no seu coração. Deus ele vai ministrar na sua vida. Deus ele vai ministrar na sua alma. Deus ele vai ministrar na sua alma. Deus ele vai curar coisas que foram massacradas na sua alma. Se a sua alma ela foi massacrada, se a sua alma ela foi maldita, se a sua alma ela se encontra amargurada, se a sua alma encontra sem o toque de Deus, o Senhor ele vai começar a tratar com coisas. O Senhor ele vai começar a tratar com coisas em você. Fale para Ele, fale para Ele, fale para Ele. Começa a tirar esse nó que está na sua alma. Deus ele vai ministrar no seu coração, na sua mente, no seu corpo, na sua alma. Deus ele quer tratar com você algo nessa noite. Você que está na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, feche os seus olhos, não importa onde você estiver. Deus ele vai agir. O meu Deus ele age. Ele age. O meu Deus ele é atemporal. Ele vai agir em qualquer tempo. Ele vai agir em qualquer tempo. Deus ele vai trazer na sua memória coisas que você nunca imaginou, que afetaram a sua alma. E a sua alma ela tem sofrido. A sua alma não consegue experimentar aquilo que Deus tem, aquilo que é liberado nesse ambiente.